Boa noite Joinville, Itajaí e cidades, lindas cidades vizinhas que cercam essas duas grandes cidades. É onde o nosso sinal chega bonito. E essa é a TV Brasil Esperança, sempre levando a boa informação. Não canso de dizer, o jornalismo do bem. Hoje vou entrevistar seu José Lourival Klein, ele que faz parte de uma família de empreendedores, uma família de pessoas muito respeitadas na cidade. E ele que conhece como ninguém o universo da contabilidade. Boa noite, José Lourival Klein. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite, ouvintes da TV Brasil Esperança. Estamos aqui à sua disposição. 40 anos de exercício de contabilidade. 40 anos na atividade contábil em Joinville, atendendo clientes de Joinville e da região norte especialmente. Ele tem 3 filhas e há quem diga que quando elas nasciam, alguém já dizia, vai ser contadora. Elas estão nesse exercício. Sabe que não é fácil às vezes agrupar a família e todos eles se dedicarem ao mesmo ofício e função, né? Mas o senhor conseguiu essa proeza, as 3 filhas dedicadas, são sócias inclusive no seu escritório. Sim, hoje a nossa empresa é composta de aproximadamente 50 colaboradores, dos quais 6 pertencem ao quadro social, são sócios da Klein Contabilidade. Eu iniciei as atividades em 1973 e tenho 3 filhas contadoras que trabalham comigo, aproximadamente a mais velha já há mais de 20 anos na empresa e a mais nova há 15 anos. E os netinhos já estão sendo preparados também para assumir a função de contadores? Eu espero que eles sigam a carreira que eventualmente eles venham a procurar. Muito bonita, né? Mas eu convivo na contabilidade todos esses anos, eu gosto da contabilidade, me dedico, incentivo, especialmente aos nossos colaboradores, a fazer cursos, se profissionalizar, porque é uma atividade ou uma profissão que tem lugar em toda a atividade, especialmente para os novos empreendedores. E em toda a história da humanidade. Em toda a história da humanidade, a contabilidade é uma necessidade. Tem um filme muito bonito que eu assisti, chamado O Preço da Liberdade. E narra o enredo, é um cidadão que está em um presídio, está preso, e ele tem uma frase assim, ele é contador, né? Então ele consegue a liberdade dele, ou as regalias, os benefícios na prisão, porque ele conseguia fazer uma boa apresentação, uma declaração do imposto de renda da administração do presídio. Perfeito. E tem uma frase que ele fala justamente sobre isso. Se existe uma pessoa que você deposita toda a sua vida, essa pessoa chama-se contador. É verdade. Quando você referiu-se ao imposto de renda, eu aproveito esse momento, porque logo nós estamos chegando no período de declaração do imposto de renda, e nós temos muitos clientes que nos procuram e que têm a confiança no profissional, e ele se torna, além de um psicólogo, um confidente deste cliente, porque ele passa a conhecer a vida profissional, a vida econômica, a vida pessoal deste cliente, até de toda a sua família. De repente, muitas vezes, o senhor foi até psicólogo, né? Às vezes, a gente usa um pouquinho de psicologia na nossa área de trabalho. É a sabedoria do contador. É verdade, é uma necessidade. Que é comemorada, eu lembro muito bem da data de vocês, de comemoração, porque é justamente no dia do meu aniversário, que é dia 25 de abril. 25 de abril. Dia do contador. É mais um motivo para a gente lembrar do seu aniversário também lá na frente. E seu escritório me impressiona por ser muito organizado, né? Vocês trabalham também muito com condomínios, são quase 50 condomínios? Hoje nós temos uma gama de clientes que nós atendemos: indústria, comércio, serviços, sindicatos, condomínios, entidades sem fins lucrativos, clubes. Esta é a nossa área. Mas atendemos também uma área de aproximadamente 50, 60 condomínios, temos aí aproximadamente também 80 sindicatos, temos empresas fora do Brasil que confiam a contabilidade em nossa empresa. Vocês está entre os maiores da cidade?
Nós estamos num nível de escritório médio grande. Legal. Há quem diga que o homem sempre deve ter algumas paixões. Eu sei que o senhor tem uma paixão pela família, uma paixão muito grande pelo trabalho, mas também é um apaixonado pelo Joinville Esporte Clube. Quero ver o seu Clay, dia de jogo, lá está ele vestido Sim, com a camisa do Jack torcendo. Primeiramente pelo lado profissional, nós somos contador do Joinville Esporte Clube por alguns anos. E segundo, porque eu sou voltado muito para o esporte, gosto, torço pelo clube da cidade, além de assistir jogos em Joinville, também tenho tido oportunidade de assistir jogos fora da cidade. Sou um torcedor nato do Joinville Esporte Clube. Mas isso é importante mesmo, né? Termos algumas paixões. Principalmente vocês contadores que esquentam muito a moringa, o tempo todo esquentando a cabeça com o problema dos outros, né? E essa coisa de assistir e acompanhar os jogos do Jack também faz bem à saúde. Faz bem, você tem que ter um momento de relax, né? E lá no campo de futebol, às vezes você se liberta um pouquinho do estresse do dia a dia, você encontra amigos, troca informações, fala de futebol, puxa um pouquinho de política, e assim você leva o teu dia a dia. Né? É muito bom. Bastante descontraído. Perfeito. Seu Clay, hoje nós queremos conversar, queremos tirar algumas informações suas, principalmente relativas ao sindicato. Eu sei que é uma das suas paixões. Mas antes, sei também que nós estamos aí bem próximo do imposto de renda, como o senhor já mencionou. Perfeito. Quais são as dicas que o senhor daria para esse pessoal que está nos assistindo, para o telespectador, às vésperas da apresentação da declaração do imposto de renda? Uma observação que nós gostamos de fazer para o contribuinte é ele procurar ser muito claro nas suas informações e sempre estar munido de documentos daquilo que ele declara. Ou seja, tanto da sua receita quanto da sua despesa. Claro. Você sempre tem que estar com um documento guardado, porque caso haja alguma dúvida voltado para a sua declaração, o fisco irá pedir o seu comprovante que originou aquela receita ou aquela despesa. Outro dia eu fui surpreendido com uma intimação do Leão, pedindo documentos de 4 anos atrás. Sim, você está obrigado a manter a sua documentação nos últimos 5 anos, fora o exercício atual. Sim. Então nós teríamos que estar trabalhando aqui de 2011 para trás, mais toda a documentação dos últimos 5 anos. Manter as caixinhas. Perfeito. Né, um ano. Exatamente. Que tipo de documento o senhor recomenda guardar para fins de imposto de renda? Para fins de imposto de renda, todos os documentos que originaram como dedução na sua declaração de imposto de renda. São os obrigatórios. Aqueles relativos a gastos com saúde, educação. Saúde, exatamente. Saúde, médico, plano de saúde, educação, aparelhos auditivos. Prolabores, especialmente, sim. Voltado para as pessoas profissionais, os profissionais esses, especialmente quando há receitas em cima de processos, quer na Justiça do Trabalho, Justiça Comum, ele sempre tem que estar muito prevenido, porque na medida que ele recebe, há uma declaração do seu cliente para a dedução dos seus honorários. Claro. O seu pai também é perito contábil. Isso desde 1986. Sim, quando eu vejo o seu pai lá na Justiça do Trabalho carregando aqueles calhamaços, né? Com o objetivo de fazer a perícia. Nós trabalhamos desde 86, a nossa equipe é formada por 4 profissionais, às vezes advogados conhecidos, quando nos encontram no fórum, brincam com a gente que normalmente eu levo uma Ferrari para poder conduzir esses processos, ou seja, aqueles carrinhos que você empilha um processo em cima do outro, e assim é o nosso trabalho no dia a dia. Também é uma paixão que eu tenho voltado para cálculos trabalhistas. Durante muito tempo se confundia a profissão de contador como se fosse um guarda-livros, né? Mas é muito mais do que isso, né? Vocês detêm um número de informações fundamentais. Hoje, quando você fala no guarda-livro,
que eu comecei há 40 anos atrás, esta ideia já estava sendo apagada pelos profissionais da área. Hoje o contador, ele, além de ser reconhecido como contador, a grande maioria que tem escritório, ele prefere ser informado como empresário de contabilidade. São consultores também. Consultores. Auditores. Consultores, auditores. Mas se nós voltarmos ao passado, quando você lembra-se do guarda-livro, hoje é tudo diferente. Naquela época, nós não tínhamos equipamentos, as contabilidades eram processadas manualmente. Hoje tudo informatizado. Hoje tudo informatizado, a internet está ali na sua mão, faz uma consulta de pronto, as informações são rápidas e precisas. Tem uma prática no escritório do seu pai que eu acho muito bacana, que é aquela prática de oportunizar essa moçada que está se formando condição de trabalho. Sim, isto é uma política de investimento que nós temos, porque o nosso maior patrimônio é o patrimônio intelectual. E esse patrimônio nós temos que valorizar, que são os nossos colaboradores. Então nós temos que incentivá-los a estudar, fazer cursos, participar de mesas redondas, de núcleo contábil, sindicato dos contabilistas, ou seja, estar permanentemente informados e se reciclando na atividade. Até porque a profissão de vocês exige, né? Toda semana a legislação altera-se. A legislação, ela altera-se diariamente. Eu não tenho preciso, mas me parece que a cada 3 horas no Brasil existe uma nova legislação. A cada 3 horas? A cada 3 horas no Brasil existe uma nova lei ou alteração da lei existente. O senhor não considera isso alguma coisa assim que não deveria ser nessa abrangência como está sendo assim, ou eu não diria abrangência, mas nesse volume de alterações e mudanças? A legislação do Brasil ela é complexa, ela é muito rápida, mas para nós que atuamos na área, também tem uma vantagem. Quem consegue se manter atualizado, sempre está adiante dos demais, claro, que de repente, hoje a classe contábil não tem mais como não estar se atualizando, ela necessita por obrigação. As coisas são muito rápidas. Muito rápidas. Seu Caio, vamos falar de sindicato então? Vamos falar de sindicato. Isso que é uma outra cachaça sua, né? Eu comecei em 73, diria para você que os meus primeiros 40 clientes, 38 permanecem conosco. Olha só. Hoje nós atendemos uma performance fantástica. Nós atendemos mais de 80 entidades, entre sindicatos, federações, e pegamos aqui da cidade de Florianópolis até Joinville, vindo por todo o vale de Itajaí. O senhor tem então pessoas viajando o tempo todo? Tá? Não, nós atendemos diretamente, ou seja, toda essa contabilidade é processada na cidade de Joinville, mas esses nossos clientes, quando eles não trazem a contabilidade, nós fizemos uma rota mensal. Ou seja, eu saio de Florianópolis, passo por Itapema, venho para Itajaí, Brusque, Blumenau, Indaial, Pomerode, Jaraguá, Guaramirim, Joinville, São Francisco, São Bento, Rio Negrinho. Essa é a região que nós atuamos. Para trabalhar com sindicatos? Com sindicatos. A nossa especialidade é sindicatos. Como é que se dá a formação de um sindicato? Como se forma um sindicato? Primeiro que você pode formar um sindicato a qualquer momento, desde que naquela atividade não esteja sendo representado por uma outra entidade. Que aquela categoria seja uma categoria inorganizada. Então você pode formar um sindicato, tem um número mínimo de participantes, e uma diretoria de sindicato é formada, no mínimo, por 3 diretores efetivos e 3 diretores suplentes, 3 conselhos fiscais efetivos e 3 conselhos fiscais suplentes, tendo um mínimo necessário de 12 pessoas a compor a primeira diretoria da entidade.
Outra coisa, mas tem os chamados também sindicatos pelego, não tem? E esse termo, o que representa o sindicato pelego? Eu acho que isso é mais um jargão da classe de movimentos políticos, porque o dirigente sindical ele não tem espaço para isso. Ele é muito cobrado. Hoje um sindicato que você não tenha assistência médica, odontológica, laboratorial... Ele não permanece na presidência. Exatamente. Esse sindicato não se for um mantém... sindicato atuante? Exato. Esse sindicato tem que ser atuante. A própria categoria exige, as federações cobram, o movimento sindical hoje ele é muito atuante. Se o sindicato não consegue fazer uma boa convenção coletiva, ele já fica numa situação complicada perante a categoria. Por isso que os dirigentes sindicais, dos quais são nossos clientes, eles são muito bem assistidos na parte contábil, na parte jurídica, toda essa parte de consultoria. Então, eles também conseguem fazer boas negociações coletivas de trabalho. A cidade dos Príncipes é conhecida hoje também por uma cidade que apresenta muitos sindicatos, né? Sim. Até por ser uma característica da cidade, uma cidade industrial. Joinville é uma das cidades, de repente, que mais sindicatos tem no estado de Santa Catarina. Nós devemos de ter provavelmente uns 60 sindicatos na cidade, entre categoria econômica, profissionais, autônomos, liberais. Ela hoje, é formada por 4 categorias. Por curiosidade, qual é o maior sindicato hoje na cidade de Joinville? Hoje nós temos grandes sindicatos em Joinville, como poderia citar o Sindicato dos Empregados no Comércio de Joinville, o Sindicato dos Empregados, né? O Sindicato dos Empregados no Comércio é o mais antigo. O Sindicato dos Metalúrgicos, o Fiação e Tecelagem. É o Mazinho. Mazinho é o presidente do Comércio Joinville. Já durante muito tempo. Né? Bastante tempo é presidente do sindicato. Temos diversos sindicatos. Alguns sindicatos também ficaram muito conhecidos pela característica da cidade, Manchester catarinense, que é o de Fiação e Tecelagem, por exemplo. Fiação e Tecelagem é um sindicato antigo, um sindicato que tem uma boa assistência social, médica, odontológica, possui sedes próprias. Esses sindicatos de Joinville, além deles possuírem sedes próprias, também tem sedes recreativas, Joinville, nas praias. Então, isso também é uma maneira de oferecer vantagem, conforto ao associado. Os sindicatos que não oferecerem assistencialismo, eles não se mantêm. Por isso que eu sempre digo, o presidente de sindicato hoje, ele é uma pessoa muito ocupada pela classe. A classe cobra, a classe exige. Então, ele tem que ser rápido. Esse pessoal todo da direção que tem estabilidade. Sim, a própria legislação traz a estabilidade ao dirigente sindical enquanto ele estiver no seu mandato. Qual a diferença, seu Clay, de uma federação para uma confederação e para um sindicato? Ok. Um sindicato, ele participa do primeiro grupo e a federação, para você constituir uma federação, você tem que reunir 5 sindicatos daquela categoria. E para você fazer uma confederação, o mesmo sistema. Normalmente, as confederações, elas são a nível de Brasil, enquanto que as federações são a nível de Estado. Por exemplo, de uma confederação, a CUT. A CUT não, a CUT é uma central de trabalhadores. Nós temos a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias. Certo. Nós temos a CNTI, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias. E depois nós temos a CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, que é a parte empregadora, e a CNTC, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores no Comércio. Legal. E em Santa Catarina, como está hoje no cenário no que diz respeito a sindicatos? Santa Catarina é um estado que não temos problemas com sindicatos. Os sindicatos são muito responsáveis, fazem um belo trabalho. A legislação também assim exige. Eu acredito que o trabalho voltado
em Santa Catarina, com a representação sindical, é muito bem vista lá fora. Legal. Falar em sindicatos, seu Clay, é falar de uma história de conquistas, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, a gente percebe que os trabalhadores foram pouco a pouco, sentavam na mesa com os empregadores e dali então saiu uma carta, né? Sim. A partir dessa discussão, dessa conversa, que é a chamada Convenção Coletiva do Trabalho. Perfeito. Mas são sinônimos de muita luta, né? De reivindicações, enfim. Sim. Dependendo da categoria, os dirigentes sindicais, eles se aproveitam de todas essas informações para terem subsídios na hora de uma negociação coletiva. Porque às vezes você vai para uma mesa de negociação e você é informado que, infelizmente, você não tem condições de repassar aquele aumento pretendido pelo sindicato, claro, proposto. Então, os sindicatos também se valem da sua assessoria para colocar na mesa o que representa o polo industrial da cidade, que movimento, que lucro as empresas estão obtendo e assim por diante. Alguns impasses no que diz respeito a reivindicações dos trabalhadores em relação à classe patronal, particularmente acho que às vezes deveria haver uma celeridade maior, até para que a justiça decidisse de maneira mais rápida. Não sei qual é a sua opinião a respeito. Eu ainda acho que a Justiça do Trabalho é a mais rápida, assim, na minha maneira de ver. Os processos tramitam normalmente e os sindicatos, com toda a estrutura jurídica que eles têm, eles oferecem isso ao trabalhador e por isso ele tem tido esses benefícios. Não, eu digo porque às vezes nós temos acompanhado algumas greves que se estendem por vários meses, né, para depois então se remeter a problemática para o colo da justiça. Quando você fala em greve, que não é a nossa área é voltada para a área da contabilidade, mas são na área privada, são poucas categorias que mantêm greve longa. Tem havido greves, mas num tempo menor. Já para o serviço público, esse período é um período maior. Seu Clay, foi um prazer enorme conversar com o senhor, pessoa de larga experiência, né? E que tem, assim, sido motivo de inspiração para muitos profissionais, principalmente dentro do campo da contabilidade. Que o Papai do Céu lhe dê vida longa, né? Que o senhor continue sendo esse excelente profissional que tem sido durante todos esses anos. Eu agradeço a oportunidade e aqui gostaria de deixar um recado aos estudantes da área contábil para que eles continuem a estudar. É um incentivo que eu transmito nesse momento, porque a profissão de contador, eu sempre digo lá para o nosso pessoal, contador que conhece da atividade, ele não fica desempregado nenhum dia. Terá sempre emprego. Sempre terá emprego. Legal, muito bacana o nosso bate-papo, né, gente? Tá aí, se você precisar de um ótimo contador. O senhor já foi presidente também dos contadores de Joinville. Sim, eu fui presidente do Sindicato dos Contabilistas por 3 mandatos. Eu sou diretor atualmente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis no estado de Santa Catarina. Sou delegado regional do Conselho Regional de Contabilidade no Norte Catarinense. Então, eu vivo contabilidade. Eu adoro falar sobre contabilidade. Seu outro nome é trabalho, né? Exatamente. Mas não só trabalho, a gente também tem que aproveitar os momentos certos para diversão, para lazer, para família e até um pouquinho para o lado da religião de cada um. Claro. Mais uma vez, então, parabéns e obrigado por tanta informação preciosa e importante. E nós continuamos, gente, sempre dentro do campo da boa informação, fazendo o chamado jornalismo do bem. Daqui a pouquinho nós já voltamos.